Boa noite, que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Eu, Cleonilda Rosângela Peruso, tenho o privilégio de estar compartilhando mais 3 capítulos da leitura da Bíblia de Números. O capítulo 30, 31, 32 e 33. Que a graça e paz esteja fortemente com todos nós. Acerca de votos, falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra segundo tudo o que prometeu. Fará quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou a calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou, mas seu pai, no dia em que tal souber ou desaprovar, não será válido nenhum dos votos delas, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar ainda sob seus votos ou dito irrefletido dos seus lábios com que a si mesma se obrigou, a seu marido, ouvindo-o calar-se para com ela, no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela. Ele será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar no dia em que se ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito irrefletido dos seus lábios, com que se a si mesma obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e seu marido ou soube e se calou para com ela, ele o não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar todas as abstinências a que se a si mesmo se obrigou. Porém, se seu marido lhos anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhos anulou, e o Senhor perdoará a ela todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma. Seu marido pode confirmar ou anular. Porém, o seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então afirma todos os votos dela e tudo aquilo a que se ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhos anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha. Moça, se ela estiver em casa de seu pai, também. A vitória sobre os medianitas. Disse o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois serás recolhidos ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armais alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os medianitas para fazerem vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra de cada tribo 1000, a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eliezer, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os medianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram
além dos que já haviam sido mortos, os reis dos Medianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos Medianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram pressas as mulheres dos Medianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todos o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto de Jordão, na altura de Jericó. O tratamento dos cativos. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas que vinham do serviço da guerra. Disse-lhe Moisés: deixastes vir todas as mulheres? Eis que estas, por conselhos de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Penhor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todos as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. A purificação dos soldados e da presa. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificarei toda veste e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens dos exércitos que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, ouro, prata e bronze, ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, farei passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia se purificará com água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Disse mais o Senhor a Moisés: fazem a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais. Tu, Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais e da congregação, divide a presa em 2 partes iguais, uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás tributos dos homens do exército que saíram a esta guerra, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, da metade que lhes toca, e tomareis e os darei ao sacerdote Eleazar para a oferta do Senhor. Mais da metade que toca ao filho de Israel tomarás de cada 51, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm ao seu cargo o serviço de tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, pois a presa restante do despojo que tomaram os homens da guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas, as mulheres que não coabitaram com o homem, alguns deitando-se com ele, e a metade parte que toca aos que saíram
a guerra foi o número de 337.500 ovelhas. O tributos em ovelhas para o Senhor foram 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72, e foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32. Então Moisés deu a Eliázer, o sacerdote, o tributo de oferta do Senhor, como se este ordenara a Moisés, e da metade que toca aos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36.000, em jumento 30.500, e as pessoas 16.000. E desta metade que toca aos filhos de Israel, Moisés tomou de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas que tinham seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Oferta voluntária dos capitães. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exércitos, capitães sobre 1.000, capitães sobre 100, e lhes disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadados e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eliázer receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e capitães de 100 trouxeram ao Senhor, 16.750 ciclos, pois cada um dos homens de guerra haviam tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eliázer receberam o ouro dos capitães de 1.000 e o dos capitães de 100, e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eliázer e aos príncipes da congregação, dizendo: a Tarote, Dibon, Jazer, Niha, Esbom, Eliale, Zeba, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão os vossos irmãos à guerra? E filhos de Rubens irão também à guerra, e ou ficarei vós aqui? Por quê? Pois desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Assim fizeram vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra do Senhor lhe tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Quinezeu, e Josué, filho de Nun, porque
perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los a andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel. Se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apresentando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles de outro lado do Jordão, nem mais diante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes, assim se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e serei desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Edificai-vos cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farei teus servos. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu a ordem a respeito deles, e a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armado convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos possessão de nossa herança desde o lado do Jordão. Distribuição da Transjordânia. Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o rei do Og, rei de Bazã, e a terra com as cidades e seus distritos, e as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram de Bom, Atarote e Aroer, Atarote, Zofá, Jazer e Jogbeel, Bet-Nirra e Bet-Anram, cidades fortificadas e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriatim-Taim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhe o nome de Sibima, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filhos de Manassés, foram-se para Gileade, e tomaram e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deu, pois, Moisés Gileade e a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote Jair.
foi Noba e tomou Quinate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba segundo seu nome. Os acampamentos desde o Egito. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas caminhadas após a caminhada conforme o mandado do Senhor, e são essas suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramassés, acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etam, que está no fim do deserto. E partiram de Etam e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Sefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Airote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado caminho de 3 dias no deserto, de terem andado todo esse tempo no deserto de Etam, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus e acamparam-se em Refindim, porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram de Refindim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Atavá. Partiram de Quibrote Atavá e acamparam-se em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon Perez. Partiram de Rimon Perez e acamparam-se em Libana. Partiram de Libana e acamparam-se em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam-se em Quielata. Partiram-se de Quielata e acamparam-se no Monte Zéfer. Partiram do Monte Zéfer, acompanharam-se em Arada. Partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam-se em Tera. Partiram-se de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam-se em Bené Jaica. Partiram de Bené Jeaca e acamparam-se em Or-Agidgade. Partiram de Or-Agidgade e acamparam-se em Jotibatá. Partiram de Jotibatá e acamparam-se em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é de Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. A morte de Arão. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte de Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º de saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da cidade de 123 anos quando morreu no monte Or. Então ouviu os cananeus
Ouviu Cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do monte Or e acamparam-se em Zalmona. Partiram em Zalmona e acamparam-se em Punon. Partiram de Punon e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se em Ije-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ije-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon-Dibilataim. E partiram de Almon-Dibilataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes de Amarim e acamparam-se nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, e acamparam-se junto do Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, nas alturas de Jericó: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando houver passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossarei de diante de vós todos os moradores da terra. Destruirei todas as pedras com figura e também todas as suas imagens fundidas, e dareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vos la dei para possuirdes. Herdareis a terra por sorte segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os deixareis ficar-se em vós como espinhos nos vossos olhos, e como agrilhões nas vossas irlargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros, como pensei dizer-lhe a ele? Que a graça e paz esteja fortemente com todos nós, que essa leitura venha nos edificar, nos fortificar cada vez mais a nossa esperança e a nossa fé. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém.